Prova de Tayana hoje, velho. Bora ver o que eu posso estudar aqui nas pressas, porque a coisa tá doida, misericórdia. Vixe, crimes contra a fé pública, é esse aqui mesmo. Olá a todos! Vamos para mais um vídeo no nosso canal, o Descomplica de Direito Penal. Então, hoje vamos tratar sobre crime contra a fé pública, os aspectos gerais. Mas, primeiramente, clica no sininho para receber notificações, se inscreve no canal e dá like no nosso vídeo. Bora lá! Então, vamos começar, do crime contra a fé pública, o artigo 289 e 289 do Código Penal, que trata de falsificar, fabricando ou alterando a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, pena reclusão de 3 a 12 anos e multa. Bom, os aspectos gerais do artigo 289, vamos começar pelo sujeito ativo, que é qualquer pessoa independente de qualidade ou condição especial. Sujeito passivo, Estado e de acordo com César Roberto Bittencourt, representando também a coletividade, bem como a pessoa lesada. O bem jurídico tutelado é a fé pública, de acordo com a doutrina, representada pela confiança que deve existir na moeda circulante no país. O objeto material é sobre qual recai a conduta do crime. É a moeda metálica ou papel moeda, desde que ainda esteja em curso legal no país ou no estrangeiro. O tipo objetivo do artigo 289 é o crime da moeda falsa, que traz em seu tipo penal 3 verbos. O ato de falsificar, pois possui a finalidade de enganar, fabricar, que significa criar uma moeda semelhante à original, e, por fim, alterar, que é modificar a moeda existente com o fim de aumentar o seu valor econômico. Também temos o tipo subjetivo, que é o elemento subjetivo do crime de moeda falsa, é o dolo, sendo representado pela vontade e consciência de praticar o ato. A consumação e tentativa, A consumação é o crime, que ele é consumado no lugar e no momento em que se conclui a falsificação, e a tentativa, ela é admitida. Bom, o parágrafo 1º do artigo 289, ele trata que nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Temos aqui no parágrafo 1º o bem jurídico, que continua a ser a fé pública. O sujeito ativo é qualquer pessoa, desde que não seja o agente do crime anterior. Não há concurso entre o crime do caput do artigo 289 e o crime do parágrafo 1º, pois o segundo é consequência inevitável do primeiro. O sujeito passivo continua a ser primeiramente o Estado e em seguida a vítima pessoal. E quanto ao tipo subjetivo, tem-se como dolo a vontade livre e consciente de realizar as condutas tipificadas. Exige-se apenas que o agente tenha ciência ou dúvida de que se trata da moeda falsa, não a previsão da modalidade culposa nesse caso. E em relação à consumação, tem-se o crime consumado no momento da prática da conduta, independentemente de resultado, ou seja, é um crime de mera conduta. Agora tratamos do parágrafo 2º do artigo 289, que é: quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Bom, o bem jurídico do parágrafo 2º se mantém. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, exceto falsificador, pois este não detém da boa-fé, que agora é elementar nesse caso. Há, portanto, também 3 tipos de elementos subjetivos, que é o recebimento de boa-fé. O agente ele recebe a moeda crendo na sua autenticidade. O segundo, que é o conhecimento da falsidade. Em momento posterior, o agente ele adquire conhecimento de que a moeda é falsa, e não há dúvidas aqui. E o dolo de pôr a moeda em circulação. Também temos a consumação e a tentativa. Consuma-se esse crime no momento em que o agente coloca a moeda em circulação, desde que haja o efetivo conhecimento da falsidade. E admite-se a tentativa se o agente ele tem o conhecimento da falsidade e não restitui a circulação, que pode se configurar o crime do parágrafo 1º. Agora, tratando do parágrafo 3º, que exemplifica que é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou o diretor, gerente, o fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou a emissão. O inciso 1,
que é de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, e o inciso 2, que é de papel moeda em quantidade superior à autoridade. Bom, quanto ao sujeito ativo, nesse caso, tem-se somente o funcionário público, diretor, gerente ou fiscal do banco que emite, fabrica ou autoriza a circulação da moeda. Então, ele é um crime próprio, portanto, no tipo objetivo, de forma qualificada, pune-se mais gravemente o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal do banco de emissão que fabrica. Então, emite e autoriza a emissão da moeda. O objetivo material, nesse caso, é a moeda verdadeira e não a falsa, né? Quanto ao tipo subjetivo, há uma intenção e consciência de se atentar quanto ao título, peso ou quantidade, então não há previsão de forma culposa. E em relação à consumação e tentativa, há debates, pois há autores que defendem que um crime é material e há autores que defendem que é formal, e por isso questionam esse momento da sua consumação. Celso de Monto, ele apoiando no entendimento de Heleno Fragoso, ele defende que o crime é formal, pois não haveria nenhuma exigência de resultado naturalístico derivado da conduta. Vamos agora para o parágrafo 4º e último. Espero que vocês estão gostando. Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular a moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada. Bom, quanto ao sujeito ativo no parágrafo caso, embora nada seja dito, é evidente que se trata do funcionário público, cujo dever é guardar ou liberar para a circulação a moeda. Então, ele é, portanto, crime próprio. O objeto material, ele, diferentemente de algumas hipóteses anteriores, é a moeda legal, cuja autorização para a circulação ainda não tivesse sido dada. A consumação se dá com a entrada em circulação, se o agente ele apenas desvia a moeda, mas não a bota em circulação, há apenas a tentativa nesse caso. E quanto ao tipo subjetivo, há a intenção e conhecimento de desviar e fazer circular a moeda, com consciência de que a circulação ainda não estava autorizada, não na modalidade culposa. Então, a gente fica por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né, a estudar e fazer uma boa prova. E obrigada. Não se esqueçam de curtir, dar like, apertar no sininho e se inscrever no canal. Tchau, tchau! Crimes contra a fé pública. Falsificação de documento público. Artigo 297 do Código Penal Brasileiro. A falsificação de documento público é um dos crimes presentes no título 10, capítulo 3 da parte especial do Código Penal, o qual se refere aos crimes contra a fé pública. A fé pública significa confiança na legitimidade de algo. Ela é o alicerce do mecanismo de autenticação e legitimação de atos, negócios ou fatos jurídicos. A fé pública qualifica os atos jurídicos com a presunção legal de veracidade. O caput do artigo 297 dispõe do crime de falsificação de documento público como sendo falsificar no todo ou em parte documento público, ou alterar documento público verdadeiro, sob pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Quando se fala em falsificar no todo ou em parte ou alterar documento público, aqui nós temos duas espécies. A falsificação integral, que consiste em criar um documento público falsificado do zero, ou a falsificação parcial, quando se altera parte de um documento público verdadeiro, ou seja, quando se altera a forma do documento. O sujeito ativo nesse crime pode ser qualquer pessoa. Isto pois se trata de um crime comum, que não exige uma qualidade específica do sujeito. O parágrafo 1º traz uma causa do aumento de pena caso o delito seja cometido por funcionário público. Ou seja, se o agente é funcionário público e comete um crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Mas se a sua conduta delituosa não tem a ver com sua função, então não se tipifica o parágrafo 1º, pois deve haver esse nexo com a função para caracterizar a hipótese. Quanto ao sujeito passivo, este é constituído do Estado, pois se trata de um crime que é cometido contra o coletivo. E, de forma secundária, o sujeito passivo se constitui por quem foi prejudicado com a falsificação. Aqui, o bem jurídico tutelado pela norma é a fé pública, principalmente a autenticidade do documento público. O parágrafo 2º vai tratar dos documentos equiparados aos públicos, isto é, documentos que em regra são particulares, mas que para efeitos penais serão objetos do crime de falsificação de documentos públicos. São eles: os documentos emanados de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.
o objeto material deste crime é o documento público ou o documento equiparado ao público. Quanto ao tipo objetivo, o núcleo do delito apresenta-se em falsificar, seja no todo ou em parte, o documento, inserindo letras e sentenças, ou em alterar, modificando dizeres e signos do documento, alterando o que nele já estava contido. No crime em comento, o tipo subjetivo é o dolo, a vontade livre e consciente de falsificar documento público. Neste crime não se observa a previsão de culpa. O parágrafo 3º vai dizer que, nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir declaração falsa ou diversa da que deveria constar na folha de pagamento, carteira de trabalho ou documento contábil, apresentados perante a Previdência Social. O crime ocorre ao se inserir essas informações nos livros oficiais. O parágrafo 4º, por sua vez, nos diz que, nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, o nome do segurado, os seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou a prestação de serviços. Por fim, quanto à consumação em tentativa, consuma-se o delito com a falsificação ou alteração material do documento falsificado. O crime se consuma quando todas as condutas nele previstas forem executadas, seja no ato de falsificar, inserir, fazer inserir ou omitir. Para a configuração do delito, pouco importa se o autor obteve ou não alguma vantagem com a falsificação, sendo admitida a forma tentada. Expresso no artigo 299 do Código Penal, a falsidade ideológica é a falsidade de conteúdo ou de declaração em documento público ou particular. Tratando-se de um documento público, por ser considerado mais grave, é punido com mais rigor, reclusão de 1 a 5 anos, enquanto que no segundo, a pena é mais branda, reclusão de 1 a 3 anos. Nesse tipo de crime, não cabe prova pericial, pois não existe alteração formal a ser demonstrada, ou seja, mentira quando é relativa ao conteúdo não se prova por perícia, pois não há vestígios em uma informação ideologicamente falsa. É imprescindível que a falsidade diga respeito a elemento essencial do documento público ou particular, isto é, a fato juridicamente relevante. Assim, uma simples mentira, mera irregularidade, não constituirão um crime interno, pois a irrelevância do falso torna a conduta atípica em razão da ocorrência do crime possível. Ou seja, a lei pretende tutelar a fé pública, a qual só pode ser abalada em fatos que possuam alguma relevância. Tratando-se do crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. No entanto, caso seja funcionário público, incidirá a causa do aumento prevista no parágrafo único deste mesmo artigo. O sujeito passivo é o Estado. No caso, ele será o sujeito passivo principal, mas nada impede a existência de um sujeito passivo secundário, que é o indivíduo que venha sofrer o dano em razão da prática da falsidade ideológica. O dolo vem consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar uma das condutas típicas, que serão omitir, inserir ou fazer inserir. Todavia, o dolo genérico é insuficiente para a configuração do crime, pois o tipo também exige o chamado elemento subjetivo, consistente na vontade especial de lesar direito, criar obrigações ou alterar a veracidade sobre o fato juridicamente relevado. Ausente esse fim específico, o fato será atípico. Em princípio, vale dizer que se trata de crime formal, prescindindo-se, portanto, da ocorrência efetiva do dano, bastando a capacidade de lesar terceiros. No parágrafo único, está prevista uma causa de aumento de 1/6 da pena em 2 casos: crime praticado por funcionário público, como já dito anteriormente, e falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, expresso no artigo 29 da LRP. Em relação ao concurso de crime, pode-se dar por 4 tipos: falsidade ideológica e bigamia, falsidade ideológica e uso de documento falso, expresso no artigo 304 do Código Penal, falsidade ideológica e estelionato, falsidade ideológica praticada para encobrir outro crime e falsidade ideológica e sonegação fiscal. Uau, interessantíssimo esse crime do 299 do Código Penal de falsidade ideológica. As pessoas geralmente tendem a confundir com o da falsa identidade. Mas eu vou explicar agora para vocês o que é o crime de falsa identidade que está lá no 307 do Código Penal. Assim diz: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem e proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. A pena
para este crime é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Logo, nós temos aqui um crime secundário, pois se o fato ele não constituir elemento de crime mais grave, ele recairá na conduta deste crime de falsa identidade do 307. O bem jurídico é a fé pública, especialmente a identidade pessoal, própria e de terceiro. O sujeito ativo é qualquer pessoa, pois se trata de um crime comum. Então, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo. Já o passivo, em primeiro lugar, está o Estado e, em segundo lugar, a pessoa eventualmente lesada, ou seja, a vítima. O tipo desse crime objetivo está em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, né? Ou para causar dano a outrem. Esse crime, ele obedece ao princípio da subsidiariedade expressa, pois ele está condicionado se o fato não constituir elemento de crime mais grave. É isso que vimos no caput do artigo. Ele é um crime subsidiário, né? Eis que caso haja um crime maior, o crime de identidade falsa, ele será subsumido. Segundo a teoria crime meio, crime fim, ou seja, o princípio da consunção. Assim, nós temos as hipóteses, né, de forma explicativa, da falsa identidade para a prática de estelionato ou para a prática de violação sexual mediante fraude. O objeto da tutela penal deste crime é a fé pública e o elemento subjetivo é o dolo. Então, exige-se que o agente ele haja com dolo. E esse dolo ele tem que ser específico, tem que ser para obter a vantagem. E não há forma culposa, né, dessa conduta, desse delito. Já no que diz respeito à consumação e à tentativa do crime de falsa identidade, a consumação ela ocorrerá no momento em que se imputa a falsa atribuição, independente de qualquer resultado, pois a vantagem vai ser mero exaurimento do crime. Já a tentativa, ela é possível em uma modalidade, que é aquela realizada por escrito. Aí vai uma observação importante, né? Porque aquela atribuição verbal da falsa identidade, aí já não cabe a tentativa, se for verbal. Porque no momento da fala, já há consumação do crime, entendeu? E é isso. Meu amigo, agora eu aprendi foi tudo. Agora eu vou criar até uma letra aqui que eu me inspirei agora. Aprendendo direito penal de forma diferenciada. Chama Patrick. Ué? Uso de documento falso. O documento não é seu. Nunca lhe pertenceu. Não fabrique, não altere e falsifique, não. Vai perder a razão. O documento ainda não é seu. Não fabrique, não altere e falsifique, não. Vai perder sua razão. O documento vai te levar à loucura, te faz sonhar e enlouquecer. Você vai pegar uma reclusão e ação pública incondicionada. Você vai pegar uma reclusão, a ação pública incondicionada. E esse crime ainda é comum. Ai, 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 falsificação. Chama. Crime contra a fé pública, vou praticar. Tum, 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 tum. Moeda falsa eu vou fabricar. Tum, tum, tum. Tô sem dinheiro, vou falsificar. Tum, 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 tum. Mas se eu praticar, vou me lascar. Se eu praticar, vou me lascar. Olha só, chegou a noite, vem na pena que eu vou levar. Reclusão, pega 3 a 12 anos. Reclusão, pega 3 a 12 anos. Crime contra a fé pública, vou praticar. Tum, 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 tum. Moeda falsa eu vou fabricar. Tum, 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 tum. Tô sem dinheiro, vou falsificar. Tum, 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 tum. Mas se eu praticar,
Vou me lascar, se eu praticar, vou me lascar. Olha só, chegou a noite, veja a pena que eu vou levar. Reclusão, pega 3 a 12 anos, reclusão.